muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que recebe hoje o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ricardo. É um prazer recebê-lo mais uma vez no Jogo do Poder. É um grande prazer estar aqui. Nesse momento, especialmente, que o Rio de Janeiro se prepara para receber investimentos vultosos. Há uma carteira de investimentos da ordem de 250 bilhões de reais para os próximos 4 anos. Eu queria que você esmiuçasse para a gente um pouco desse grande conjunto de investimento, quais são os mais relevantes, quais são os mais importantes e em que medida eles vão se confirmar na cidade do Rio de Janeiro e também no estado como um todo. É um momento de grande prazer, né, e de grande importância para o Rio de Janeiro. Depois de muito tempo em que a economia do Rio de Janeiro teve problemas, né, nós agora temos esse volume de investimento. Na verdade, foi um trabalho feito pela Firjan, né, que lançado há 2 semanas atrás, num evento em Washington com o governador Sérgio Cabral, em que ela mostra que nos próximos 4 anos já estão, é importante dizer, né, confirmados 102 bilhões de dólares de investimento, que dá mais ou menos os 250 bilhões de reais que você mencionou. Na verdade, esse ciclo de investimento, ele tem algumas raízes importantes, né? A primeira raiz importante é o ciclo das commodities que o Brasil vem vivendo, e o Rio de Janeiro, é interessante a gente dizer, né, é fortemente impactado por esse ciclo das commodities, né? E que commodities são essas? A primeira e a principal... Petróleo e gás. Petróleo e gás natural. O que está acontecendo no Brasil nessa área é uma revolução. O Rio de Janeiro é o centro da indústria do petróleo no Brasil. Mais de 80% do petróleo produzido no Brasil, né, são produzidos no estado do Rio de Janeiro. O pré-sal, né, que é a grande riqueza, 60% do pré-sal é confrontante ao Rio de Janeiro e, portanto, esse ciclo do petróleo é absolutamente espetacular, extraordinário. Um dado importante de mencionar, só no pré-sal, Ricardo, se estima que, com aquilo que foi descoberto até então, haverá investimentos de 600 bilhões de dólares até 1 trilhão de dólares, né? E o Rio é o epicentro disso. O segundo ciclo, que também impacta o Rio de Janeiro, e muitas vezes as pessoas não veem isso, é o ciclo do minério de ferro. A gente não produz nem uma grama de minério de ferro. Mas é o escoadouro desse minério para exportação. Inclusive, Porto do Açu vai ter um duto que vai trazer minério de Minas Gerais para exportação no porto que está sendo construído lá, no Barra de São João, pelo empresário Ike Batista. Exatamente. Né? Então, o minério de ferro tem implicado em duas coisas. O petróleo. Ele tem implicando, quer dizer, numa infraestrutura portuária, né, que se dá no Porto do Açu, mas se dá também aqui em Itaguaí fortemente, né? Quer dizer, tem o Porto do Sudeste também do grupo EBX, né? Tem o Porto da Petrobras com a Gerdau. Então você tem uma logística em torno do petróleo e do minério de ferro. E o minério de ferro ainda implica na siderurgia. É uma coisa impressionante. Eu sou engenheiro metalúrgico, né, há 33 anos. E é uma coisa espetacular dizer que nos próximos anos o Rio será o maior produtor de aço do Brasil. Já tem uma oposição de destaque. A Companhia Siderúrgica do Atlântico já deu uma catapultada, já elevou bastante a produção do Rio, somada ao também avanço da Gerdau, que vai construir uma expansão, que vai expandir, vai dobrar a sua capacidade de produção, e também a CSN, a Votorantim, Resende, enfim, um conjunto bastante expressivo. Hoje, em quanto tempo você acredita que o Rio passará a ser o maior polo produtor de aço do Brasil? Eu acho que em 4 anos, 5 anos. A depender do quê? Vai depender da expansão da CSA, que é uma expansão mais ou menos óbvia, né? Sim. Porque a CSA, ela produziu as suas facilidades, quer dizer, a geração de vapor, né, a captação de água, tudo para dobrar, né? Então, o custo marginal para dobrar a produção é muito pequeno, é muito menor do que o custo para fazer a siderúrgica. Então, isso, né? A Gerdau dobrando, tá certo? A Votorantim dobrando. Votorantim, né? Resende também vai dobrar. Né? A possibilidade da CSN expandir também. Colocando isso, nós seremos largamente
o maior produtor de aço do Brasil. Júlio, é exemplo da CSA aqui nos limites do Porto de Sepetiba. Desculpa, não? A Ternium. É no Porto do Açúcar também. Não, é sobre isso que eu ia perguntar. Me desculpa. Porque a exemplo da CSA aqui, que fica próximo ao Porto de Sepetiba, lá no Porto do Açúcar se espera a construção também de uma usina siderúrgica, exatamente para aproveitar aquela passagem natural do minério que vai passar por ali, e aí ele ganha valor agregado e já vai ser exportado como aço, né? É exatamente isso. O conceito da Ternium é muito parecido com o conceito da CSA. Me faz... Quer dizer, uma semelhança nos projetos. O que é muito bom para o Rio e para o Brasil. Ao invés de a gente exportar minério de ferro, nós vamos exportar placa de aço. Porque aí gera emprego aqui, né, Júlio? Porque quando você exporta sua commodity, na realidade você está gerando emprego onde ela será, na realidade, terá o seu valor agregado, será manufaturada. Quando você exporta só a commodity, é importante, na própria exportação brasileira é importante, mas o emprego vai ser gerado lá e não aqui. Quando você exporta já a partir da transformação, você já gera o emprego aqui. Essa talvez seja o grande desafio da economia brasileira, né? Quer dizer, que é gerar produtos manufaturados, exportar produtos manufaturados, e exportar e conseguir o mercado interno também ser mantido. Aí a gente vai para a área petroquímica. Né? Ainda há pouco, com a visita da presidente Dilma à China, se fez uma comparação muito interessante a respeito disso, que o Brasil exporta muito para a China, mas só commodity, e está importando manufaturados, quer dizer, ou seja, está gerando emprego na China e, na realidade, há um desequilíbrio com esse perfil de exportação, porque isso faz com que o emprego se dê mais na China do que no Brasil. Esse é o grande desafio, de novo, da economia brasileira, e emprego qualificado, né? Exato. Quer dizer, porque a indústria de transformação e os manufaturados implicam em empregos de alto valor agregado, empregos de grande qualificação. Então, continuando ainda, né? Pois não. Aí tem o ciclo petroquímico. O ciclo petroquímico. O que vai acontecer na petroquímica no Rio de Janeiro é também uma coisa extraordinária, né? Porque tem o Comperj, né? E tem a Braskem. É importante a gente observar né, que a consolidação da petroquímica brasileira e o crescimento da petroquímica brasileira vai se dar no Rio de Janeiro. Por que isso? Porque a petroquímica, para ser competitiva, cada vez mais ela é baseada no gás natural. Né? Então, a Braskem, ela tem apresentado os planos né, de expansão no Rio de Janeiro. Então, o polo petroquímico do Rio de Janeiro será do mesmo tamanho, né, até talvez um pouco maior, do que os polos petroquímicos de Camaçari e do Rio Grande do Sul. Então a gente passa a ter também na área petroquímica, que não tínhamos um papel muito pequeno com a Riopol, né, um papel importante, mas pequeno, um papel de destaque e relevância nacional. Além disso, tem o Comperj, né, que cada vez mais será uma refinaria. Que em si tem uma expressão enorme, um investimento de 14 bilhões. Só essa cifra ela é eloquente. Fala por si mesmo, né? Fala por si mesmo, é isso exatamente. Mesmo, fala por si mesmo. Então, quer dizer, aí você tem esse conjunto né, de investimentos. E aí tem muita coisa, duplicação da Peugeot, né? Toda hora a gente anuncia um investimento, é isso que é importante. É verdade. Né? Eu vou fazer um rápido intervalo e volto em seguida. E nesse próximo bloco eu queria falar com você sobre a reunião que você teve nos Estados Unidos, fazendo parte da comitiva do governador Cabral, na Câmara de Comércio Americana, em que você se reuniu com vários empresários americanos interessados em investimento no Rio de Janeiro. Eu queria saber o que de concreto você avançou nessa reunião. O Jogo do Poder volta em 1 minuto aqui pela CNT, hoje entrevistando o secretário Júlio Bueno, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.